Talvez você conheça bem essa sensação silenciosa. O dia passou e algo dentro de você continua inquieto, como se a alma estivesse correndo atrás de um tempo que nunca chega. Um vazio que não se preenche com tarefas, compromissos ou conquistas. O que é isso, senão o relógio interior tentando gritar por algo eterno? O apóstolo Paulo, com sua alma forjada em prisões e revelações, escreveu aos Coríntios: "O tempo se abrevia." Coríntios 7:29. Não era um chamado à pressa, mas um alerta ao espírito. O tempo que se esgota não é o do mundo lá fora, mas o tempo desperdiçado longe do propósito. A alma sabe quando não está onde deveria estar. Somos como vasos nas mãos do oleiro, e o barro não reclama do tempo que passa enquanto está sendo moldado. Mas quando o barro resiste, quando o ego endurece, o tempo parece cruel, estagna, congela, e o coração se cansa, tentando viver um dia após o outro sem direção. Você já sentiu que está apenas existindo? Como se cada manhã fosse uma repetição do ontem e o hoje uma espera pelo amanhã. A verdade é que essa sensação de perder tempo não vem da falta de atividades. Vem da ausência de alinhamento com o propósito eterno. O tempo só se torna pesado quando ele não é habitado com sentido. Paulo nos ensina com firmeza e ternura que existe um tempo além do cronológico, o kairos, o tempo de Deus. Esse tempo não se mede em relógios, mas em revelações. Ele acontece quando a alma desperta, quando o coração silencia, quando a mente se entrega. Não é o tempo que falta. É o propósito que ainda não foi reconhecido. E se essa inquietação que você sente for, na verdade, um convite, um chamado sutil do Espírito, dizendo: há mais, há algo maior. Há um lugar onde o teu tempo se encontra com o meu tempo. Talvez seja essa a hora de parar de correr e começar a escutar. Porque o tempo que clama dentro de você é o eco da eternidade pedindo passagem. Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço de estar sempre correndo por dentro, mesmo quando o corpo está em repouso. É como um peso silencioso sobre o peito, uma sensação de que estamos sempre em dívida com o tempo, sempre atrasados para uma vida que não sabemos nomear. Paulo conhecia bem essa luta interna. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele confessa ter um espinho na carne, 2 12:7, algo que o mantinha vulnerável, rendido, desperto para a graça. E talvez, no nosso tempo, esse espinho invisível se manifeste como a urgência constante de fazer mais, ser mais, alcançar mais. A pressa espiritual, muitas vezes, disfarça-se de zelo. Nos lançamos em jornadas, cursos, projetos, até mesmo em práticas religiosas, na tentativa de tapar esse buraco interior. Mas a alma, que foi feita para a eternidade, nunca será preenchida por resultados imediatos. A neurociência moderna tem mostrado que o estado de ansiedade contínua desregula nosso campo energético, impede a coerência entre mente e coração e nos desconecta da presença. O corpo entra em modo de sobrevivência e a fé se torna um esforço ao invés de uma entrega. Paulo, mesmo vivendo sob pressões extremas, aprendeu a descansar na suficiência da graça. Ele compreendeu que o tempo de Deus não se mede por produtividade, mas por presença. Quando a mente está condicionada a se justificar por desempenho, ela transforma até a busca por Deus em um campo de batalha. E assim, orar se torna uma obrigação, meditar um dever e viver uma corrida sem linha de chegada. O ego espiritualizado é astuto. Ele finge santidade, mas teme o silêncio. Porque no silêncio caem as máscaras. E é ali que o Espírito começa a falar. O espinho de Paulo não era um castigo, mas uma porta de rendição. Da mesma forma, essa inquietação que te persegue pode ser o início da tua entrega. Não fuja dela. Escute-a. Talvez ela esteja apontando não para um erro, mas para uma mudança de ritmo.
Talvez Deus não queira que você vá mais rápido, mas que você vá mais fundo. Porque o tempo do Espírito não é o da velocidade, mas o da profundidade. E o que parece atraso aos olhos do mundo pode ser exatamente o tempo da graça te moldando por dentro. Se o teu coração está cansado de correr, talvez seja a hora de aprender a andar no passo do Espírito. A alma humana resiste à espera. Há algo na demora que fere o nosso senso de valor, como se o silêncio de Deus significasse esquecimento. Mas a Escritura, desde os tempos antigos, revela uma verdade que só os espiritualmente atentos conseguem perceber. A glória escondida no tempo da espera. Como Sadraque, Mesaque e Abed-nego, diante da fornalha ardente, é no calor daquilo que parece desespero que o caráter eterno é purificado. Eles não foram livrados do fogo, mas sustentados dentro dele. E foi nesse lugar que o quarto homem apareceu. Paulo viveu isso na carne. Preso, limitado, invisível ao mundo exterior, escreveu palavras que atravessaram gerações e mudaram destinos. Aquilo que parecia estagnação, na verdade, era gestação. O cárcere se tornou um útero de revelações. A carta aos Filipenses, escrita sob grilhões, transborda alegria e propósito. Isso nos ensina que a espera não é passividade, é incubação. Enquanto o mundo vê um tempo ocioso, Deus vê o campo fértil, onde sementes eternas estão sendo plantadas. A ciência da mente nos confirma. O cérebro humano tem dificuldade de lidar com o vazio. Ele quer resolver, antecipar, entender. Mas quando o campo mental é treinado para descansar no desconhecido, algo milagroso acontece. A mente entra em coerência com o coração, e a química do corpo responde com paz. O sistema nervoso se regula, e a alma encontra solo para escutar. Essa é a fornalha onde o ouro da fé é refinado. Jesus nos chamou a permanecer na videira, não a produzir frutos com as próprias forças. A videira não apressa o ramo. Ela o sustenta, o alimenta, o prepara. E, no tempo certo, o fruto vem. Quando abandonamos a necessidade de controlar o ritmo e confiamos na videira que nos nutre por dentro, o tempo deixa de ser inimigo e se torna servo da eternidade. Se hoje você está esperando e tudo ao redor parece parado, não se desespere. Pode ser que você esteja, sem perceber, dentro da fornalha onde Deus visita os seus. E quando ele entra no fogo com você, a espera deixa de ser castigo e se transforma em altar. Porque não é sobre quanto tempo ainda falta, mas sobre o que está sendo formado em você enquanto o tempo passa. Você disse, excelente. Você pode continuar para o próximo capítulo. O vídeo tem 15 minutos de duração. Continue com o mesmo estilo e tom inspirado nas cartas de Paulo. Use metáforas bíblicas, exemplos emocionais profundos e insights neuroespirituais. Mantenha o texto contínuo, com parágrafos encadeados e sem listas ou frases curtas demais. O ChatGPT disse: o engano do homem velho. Quando o fazer substitui o ser. Há um tipo de ilusão que é difícil de detectar porque se veste de virtude. É a ilusão do fazer constante, da produtividade mascarada de propósito, da espiritualidade fabricada pelo esforço do ego. Muitos vivem em constante atividade, inclusive nas coisas de Deus, tentando provar que são dignos, tentando compensar o vazio que ainda não foi tocado pela graça. Mas Paulo, em sua carta aos Gálatas, rasga esse véu com uma pergunta que ecoa como uma flecha de verdade. Tendo começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Gálatas 3:3. O homem velho, mesmo convertido, insiste em construir sua própria torre até o céu. Mas a cruz não é um projeto, é uma rendição. Vivemos em uma cultura que glorifica o desempenho. Até mesmo a fé foi transformada, por alguns, em uma corrida por bênçãos, em um acúmulo de práticas e declarações que, muitas vezes, só aprofundam o abismo da alma. Mas Deus não se impressiona com a performance do homem exterior.
Ele olha para o coração, e o coração que o agrada é o que já parou de lutar por reconhecimento. A neurociência espiritual tem nos mostrado que estados constantes de sobrecarga e exigência interna desregulam os sistemas do corpo, corroem a paz e perpetuam um estado de alerta que impede a manifestação da presença divina. O cérebro condicionado ao fazer constante perde a sensibilidade para ouvir a voz suave do Espírito. Paulo fala do velho homem como alguém que precisa ser crucificado, não ajustado, não lapidado, mas levado à cruz. Porque esse velho homem, que mede seu valor pelo que faz, nunca será capaz de habitar a graça. Ele sempre se sentirá insuficiente e por isso tenta compensar com controle, com religiosidade, com agitação. Mas o Espírito convida à leveza, ao ritmo do céu, onde o ser precede o fazer, onde a identidade vem da filiação e não da produção. O engano mais sutil é achar que estamos andando com Deus, quando na verdade estamos correndo de nós mesmos. O templo interior só se torna habitável quando há silêncio. E esse silêncio só vem quando deixamos de tentar merecer o que já nos foi dado. O velho homem precisa morrer, não por punição, mas para que o novo nasça. E o novo, em Cristo, vive em descanso, mesmo enquanto age. Porque não age para provar algo, mas para expressar algo. Não vive para alcançar a graça, mas porque foi alcançado por ela. Se hoje você sente que está fazendo muito, mas sendo pouco, talvez seja o Espírito te chamando de volta à essência, ao lugar onde o tempo não corre, mas respira. Onde Deus não te exige, mas te encontra. Porque o maior fruto da vida espiritual não é a quantidade de obras, mas a qualidade da presença. E a presença só floresce onde o velho homem já não dita mais o ritmo. Você disse, excelente. Você pode continuar para o próximo capítulo. O vídeo tem 15 minutos de duração. Continue com o mesmo estilo e tom inspirado nas cartas de Paulo. Use metáforas bíblicas, exemplos emocionais profundos e insights neuroespirituais. Mantenha o texto contínuo, com parágrafos encadeados e sem listas ou frases curtas demais. O ChatGPT disse: a metanoia do propósito. Pensar eternamente no presente. Há um ponto em que o Espírito toca nossa mente e rompe com a lógica da pressa. Um momento sagrado em que a alma entende que viver não é correr para o futuro, mas habitar com plenitude o agora. Paulo chama isso de metanoia, uma transformação profunda, não apenas de pensamentos, mas de estrutura de percepção. Em Romanos 12, do 2, ele declara: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse convite não é apenas para pensar diferente, mas para enxergar com os olhos do Espírito, onde cada instante pode ser eterno quando vivido com consciência e fé. A mente condicionada pelo tempo linear vê a vida como uma escada sem fim, onde cada degrau é um esforço para alcançar algo distante. Mas a mente renovada percebe que o eterno não está no topo, e sim dentro de cada passo. A neurociência confirma que estados de presença profunda reconfiguram circuitos cerebrais, estabilizam o sistema límbico e aumentam a coerência cardíaca. Em outras palavras, quando vivemos o agora com fé e gratidão, não apenas encontramos Deus, mas também curamos nossas memórias e reescrevemos o futuro. Jesus, em cada gesto, nos ensinou essa presença. Ele não vivia por metas, mas por encontros. Tocava o intocável, via o invisível, parava para o que o mundo chamava de interrupção. Era no agora que o milagre acontecia. Paulo entendeu isso em sua própria jornada. Depois de tantas prisões, naufrágios e perseguições, ele escreve a Timóteo com uma serenidade que só pode vir de quem habita a eternidade. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Não foi uma vida perfeita em linha reta.
Foi uma vida cheia de presenças significativas, onde cada queda foi usada como ponto de luz. A metanoia nos liberta da ilusão do tempo perdido. Ela nos convida a transformar cada tarefa simples, lavar uma louça, cuidar de alguém, respirar com intenção, em altar de presença. O que para o mundo é pequeno, no espírito pode ser eterno. Quando a mente é curada da pressa, o coração aprende a ver propósito até no silêncio. E nesse silêncio, Deus fala. Ele revela que não somos atrasados, nem esquecidos, nem fora do plano. Estamos exatamente onde Ele pode nos moldar. Se hoje você sente que perdeu tempo demais, tentando entender ou conquistar algo, talvez seja a hora de voltar. Voltar ao agora, onde a eternidade respira, onde a graça sussurra: eu estou aqui. E tudo o que foi, o que é e o que será se alinham na presença de um Deus que não mede sua vida por resultados, mas por rendição. Porque quando a mente se transforma, o tempo deixa de ser um inimigo e se torna caminho. Há uma sabedoria que não se aprende nos livros, nem se adquire com a idade. É uma sabedoria espiritual, nascida da intimidade com Deus, que nos ensina a discernir o tempo, não o tempo do relógio, mas o tempo da alma. Paulo, escrevendo aos Efésios, exorta com ternura e firmeza. Andai com cuidado, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. F 5:15-16. Esse remir o tempo não significa correr mais rápido, mas restaurar o sentido do tempo vivido. É tomar de volta o que foi disperso pela pressa, pela distração, pelas vozes do mundo que nos fizeram acreditar que viver é cumprir metas, não discernir o momento. O sábio, aos olhos de Deus, é aquele que anda em espírito, que escuta mais do que fala, que espera mais do que exige, que age não por ansiedade, mas por revelação. Como os filhos de Issacar, que compreendiam os tempos e sabiam o que fazer, o homem e a mulher espirituais não se movem pela urgência do externo, mas pela paz do interno. A ciência da consciência mostra que estados elevados de percepção criam maior sincronicidade entre eventos e intuições. Quando estamos em alinhamento com o espírito, parece que o tempo nos favorece. As portas certas se abrem, os encontros certos surgem, e aquilo que antes era luta se torna fluxo. Paulo sabia que viver com sabedoria espiritual não era apenas evitar o pecado, mas discernir a estação. Saber quando é tempo de plantar e quando é tempo de esperar a colheita. Quando é hora de calar e quando é hora de falar com ousadia. Essa sensibilidade vem de uma vida rendida, onde o tempo não é visto como ameaça, mas como instrumento de Deus. Remir o tempo é transformar cada minuto em matéria de eternidade. É perceber que o agora, vivido em fé, pode redimir até os anos que parecem perdidos. Andar como sábio é recusar o automatismo. É abrir espaço na agenda para ouvir a alma, para sentir os toques sutis do espírito, para permitir que o dia seja conduzido pela presença e não pelo dever. O tempo assim vivido deixa de ser um tirano e se torna servo do propósito. Não há mais atraso, porque tudo coopera. Não há mais desperdício, porque até as pausas têm sentido. Se você tem sentido que os dias escapam pelas mãos, talvez seja hora de parar e perguntar: estou andando por discernimento ou por obrigação? Porque a sabedoria de Deus, diferente da lógica humana, não apressa, mas orienta. E quando você anda com ela, o tempo que parecia perdido começa a florescer em significado. Porque Deus não chama os apressados, Ele chama os disponíveis. E só quem anda com sabedoria espiritual pode ouvir esse chamado silencioso. Agora é o tempo. Há uma promessa escondida nas dobras da dor. Nada é em vão quando se está em Cristo. Nem o tempo que pareceu escorrer entre os dedos, nem os dias nublados, onde a fé parecia frágil, nem os anos que foram gastos tentando encontrar um caminho.
Paulo, que conheceu prisões e despedidas, naufrágios e perseguições, escreve com autoridade de quem viu a eternidade romper dentro do tempo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Rímquio 8, 28. Todas as coisas, inclusive os desvios, os silêncios, as pausas que o mundo chama de fracasso. Em Deus, até os atalhos viram estrada. Porque Ele redime não apenas nossos erros, mas também o tempo que gastamos tentando entender quem somos. Aquilo que chamamos de tempo perdido, muitas vezes foi o solo onde o Espírito plantou sementes invisíveis. O vazio que parecia inútil, na verdade, foi campo fértil onde cresceu uma nova sensibilidade, uma escuta mais fina, uma dependência mais profunda. E essa maturidade, que nasce no escuro, é um dos frutos mais preciosos da jornada com Deus. A neurociência tem demonstrado que experiências de profunda entrega e reconexão espiritual alteram o padrão vibracional do corpo, curam traumas emocionais e reprogramam a percepção de passado e futuro. Isso significa que o tempo, quando curado pelo Espírito, deixa de ser um fardo e se torna testemunha de redenção. O que parecia atraso se revela preparo. O que parecia fim se transforma em recomeço. O verdadeiro propósito, Paulo nos lembra em suas cartas, não é um lugar que se chega, mas uma presença que se habita. Não é uma missão a ser conquistada com esforço, mas uma identidade a ser revelada em comunhão. É no encontro com Cristo que a alma cansada finalmente repousa. Não porque tudo se resolveu, mas porque o tempo deixou de ser um juiz e passou a ser um servo do amor. E agora, talvez seja esse o momento de você se perguntar: e se o tempo que eu pensei ter perdido for, na verdade, o tempo que Deus usou para me preparar? Porque quando estamos em Deus, até o passado se curva ao propósito, e o futuro se torna um campo aberto onde a eternidade pode florescer. O tempo, então, já não se perde. Ele se transforma. Porque o coração que habita a presença nunca está fora do tempo certo.